Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Bia, aqui hoje, ao que nosso projeto, a apresentação geral e dizer que é muito importante esse momento em que a gente está aqui começando essas discussões, né, sobre um possível museu, mas independente de um museu, continuar as discussões sobre o que a gente está falando quando a gente está falando, né, de escravidão, o que a gente está falando quando a gente está falando da história do Brasil, da história do Rio de Janeiro. Esse é um debate que a gente vem enriquecendo cada vez mais em situações como essa. Na verdade, eu vou na sequência da fala da Marta, explicar um pouco, falar um pouco sobre o nosso projeto Passados Presentes. Eu peço desculpas para alguns rostos conhecidos aqui, que eu já sei que já viram muito desse material que eu vou mostrar, mas a ideia, eu acho que é um pouco partir daquilo que a Marta apresentou. Esse é um projeto que a Hebe, a Marta e eu vimos coordenando, né, nos últimos 3 anos, eu acho, mas que parte de um período muito anterior, né, acho que agora quase 20, mas que eram 15 anos de pesquisas feitas por elas duas em relação à história oral e à memória da escravidão no Brasil. Então, eu acho que uma das questões que nos move ao desenvolver esse projeto é pensar justamente, né, o que a Marta falou, que é como tornar público, como tornar visível essas discussões que vêm se fazendo na academia, como se tornar público e visível as memórias, né, e as histórias que não são só pessoais, não são só familiares, mas que são comuns a tantas pessoas e que são tão fundamentais para a história do Brasil. Então, o que a gente veio desenvolvendo, que agora, para quem quiser, vocês podem olhar com mais calma o nosso site, passadospresentes.com.br, desenvolver algumas ferramentas que possam ser utilizadas por, principalmente, professores da educação básica, mas também por pessoas que trabalham, agentes de turismo, né, consumidores do turismo, pessoas que trabalham e que são turistas, né, que têm interesse em visitar lugares por conta da memória e da história desse lugar e por interessados em geral. Então, nós construímos no Quilombo do Bracuí, no Quilombo de São José e no João de Pinheiral, 3 memoriais, que são memoriais a céu aberto. Tem um pequeno filme no site que vocês podem ver, né, que é uma propagandinha desse projeto. Tem um filme maior, e lá se vocês clicarem no vídeo, vocês também vão poder assistir. É um filme de 23 minutos, né, que inclusive começa narrado pelo Damião, que conta um pouco o making-off desse projeto. E além desses 3 memoriais, ou conectados a esses 3 memoriais, nós desenvolvemos um aplicativo para celular, que todos os usuários do Android podem baixar. Esperamos que em breve os da Apple também, com o título Passados Presentes. E agora, desmembrado, ele pode ser baixado também como só Quilombo do Bracuí, né, só o conteúdo do Quilombo de São José, do João de Pinheiral e Pequena África. Então, quem entrar agora no Google Play, escrever Pequena África, pode baixar nosso aplicativo, continuando a nossa propagandinha, que tem uma especificidade importantíssima. Aproveitem o Wi-Fi do arquivo, né, que eu vejo aqui. Pode ser usado offline. Então, vocês baixam, chegam lá e ele baixa o conteúdo todo. Então, ele pode ser usado offline.
E aí eu queria situar o que a gente vai falar especificamente para a mesa de hoje sobre a pequena África. Se você puder passar vou passar um videozinho de 1 minuto só. A zona portuária, o principal porto do tráfego atlântico centralizado até meados do século XIX. Coração do samba, a pequena África é também o centro de resistência política e de criação da cultura negra carioca, com seus sindicatos, capoeiras e casas de samba. O circuito Pequena África conta com 19 pontos assinalados no mapa. Em alguns deles, códigos QR permitem ouvir a voz de lideranças comunitárias e de historiadoras, nos falando sobre a importância histórica da região. Outros pontos, vários dos quais são das atuais rodas de luta da capoeira da cidade, completam o roteiro e podem ser acessados na função técnica. Visite o site passadospresentes.com.br, baixe o aplicativo e venha com a gente. Bom, essas imagens, elas são do lançamento elas são do lançamento, né, da primeira versão do aplicativo, que foi em abril de 2016, do ano passado, e desde então a gente vem fazendo esforços para não só melhorar o aplicativo, como, por exemplo, dividir em várias partes, vencer a nossa batalha contra a Apple, mas também planejar a continuidade do projeto, né? Ou seja, como a Marta falou, incorporar novos verbetes, melhorar os verbetes que a gente tem, colocar mais imagens e daí por diante. Quer dizer, eu estou falando isso porque é importante a gente marcar que esse é um projeto que, da mesma forma que o museu, quando ele abre as portas, ele está começando, né? Nós, quando lançamos o aplicativo, a gente está começando. Porque aí é que a gente espera que essa interação que já existia, ela se intensifique. Quando alguém fala, esse dado está errado, ou isso aqui pode melhorar, ou tem mais coisa aqui. Né? A gente brinca que o circuito oficial, né, da prefeitura tem 6 pontos, a gente abriu com 60, e a gente quer ter 600. Né? A gente quer mostrar que esta cidade, que este território, ele é um território marcado por essa experiência, que é pela experiência negra da cidade. Eu queria, e depois, é claro que sobre os outros lugares, a gente também tem essa intenção, os outros também tem uma relação entre a exposição física, né, e o aplicativo. E aqui um dos pontos que eu acho que são importantes, que não aparecem no filme, é que tanto no Quilombo da Pedra do Sal, quanto na porta do Instituto Pretos Novos, a gente tem 2 placas, né, que são 2 QR Codes, que quando a pessoa chega com o celular, ela pode ler e ouvir a fala. No caso da Pedra do Sal é do Damião, no caso do Instituto dos Pretos Novos é a Mercedes, falando sobre aquele local. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem algumas premissas importantes com esse trabalho. Um deles, tanto o aplicativo quanto os memoriais, é que a pessoa tem que, para ela viver a experiência daquele lugar,
ela tem que se deslocar até lá. É claro que acessando o site você tem um pouco, é claro que baixando o aplicativo, cada um no seu sofá, na sua cadeira, pode ter uma ideiazinha, mas ninguém tem a experiência completa se ela não for lá e conversar com as pessoas. Se você não for lá, entender qual é o papel que a memória tem na configuração daquele lugar. Quando uma vez eu falei que a gente queria incentivar essa experiência, que aliás é uma das coisas boas do turismo, a ideia de que você vai ter uma experiência em algum lugar, não experimentar o passado fantasiado, como a gente vem criticando, por exemplo, no caso da Fazenda Santa Eufrásia, acho que vários de vocês devem estar acompanhando, mas é a experiência de entender por que esses pontos são tão importantes. E aonde está essa experiência? Está justamente na memória local. Então, quando vocês baixam o aplicativo, vocês têm acesso ao conteúdo todo, mas quase todo. Porque você só vai destrancar uma coisinha que está no celular de vocês se vocês tiverem o QR Code para ler. Isso é uma brincadeirinha que a gente botou, mas essa brincadeirinha talvez seja a chave da ideia de por que tem um site ou um aplicativo. O site a gente vê no computador ou vê, sei lá, no iPad. O aplicativo, que é um dispositivo móvel, você leva com você, porque aí, no caso do Damião não estar disponível, no caso das outras pessoas não estarem disponíveis, você pode, e principalmente nos outros lugares, onde nós temos várias placas com QR Code espalhadas, você destrava aquilo, você ouve, e aí você ouve alguém que mora ali, que conhece essa história, que contou essa história para a gente, contando esta mesma história. Essa experiência a gente quer justamente ajudar a difundir. Então nós adoraríamos poder depois espalhar placa de QR Code por todo o centro do Rio, por toda a pequena área. Mas isso, e eu não quero falar muito para a gente poder depois ter tempo para discutir, eu só queria dizer que tem alguns pontos baseados principalmente no que a gente tem ouvido e aprendido com outras experiências, algumas premissas que eu acho que são importantes da gente compartilhar. Eu acho que não só esse projeto, mas o trabalho que vários de nós vimos fazendo há muito tempo, pesquisando sobre escravidão e pensando, como professora, pensando sempre muito angustiada, como é que a gente vai fazer para discutir temas que são temas tão centrais e ao mesmo tempo tão complicados, pensar que a gente tem dois propósitos, talvez. E aí, olhando as premissas do Smithsonian, eu acho que várias a gente compartilha. Um que eles colocaram como dizer a verdade, eu acho que é o que a gente pensa no sentido de ser historicamente correto. O que é historicamente correto? É olhar para o passado, olhar para as fontes que a gente tem, a memória, os documentos escritos, as fotografias, as partituras, e ver esse passado como complexo e como várias questões que são difíceis de se tratar. É uma história de vitimização, mas não é só uma história. É uma história de vítimas, mas não é uma história de vitimização. É uma história de resistência, mas é uma história de acomodação. É uma história de negociação, mas ao mesmo tempo é uma história de resistência violenta. Então, como que a gente vai tratar desses temas? A gente não pode fugir do fato de que são temas difíceis e a gente tem que enfrentá-los justamente aprofundando a pesquisa, trazendo as fontes e discutindo. Esse acho que é um ponto. E o outro, que eu acho que eles também colocaram quando dizendo que os temas têm que ser inclusivos, no sentido de incluir irrelevantes, de ser sensível em relação às demandas do presente, em relação à nossa sociedade, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas as demandas que nós mesmos estamos discutindo em relação a esses temas. Então, ser sensível em relação ao presente, às demandas do presente, e ser correto em relação ao passado, acho que são dois pontos fundamentais que a gente tem que olhar de frente e tratar. Porque isso talvez seja uma base a partir da qual
a gente possa construir isso que a gente vem chamando de história pública ou de conhecimento público e discutir mais profundamente, afinal de contas, o que a gente quer quando a gente discute um tema tão sensível, porque ele não está no passado, ele está no presente, quanto é o tema da escravidão e do racismo no Brasil. Acho que com isso eu vou terminar e aí a gente deixa mais para discutir. Agradecemos também a professora Keila e passamos a palavra imediatamente ao professor Antônio. Obrigada. Obrigada, Ismênia. Obrigada, Beatriz, Bia, pelo convite. Estou muito feliz de estar nessa mesa. Pedi para ficar de pé, já tem que ficar mais fácil. Então, acho que daqui eu estou numa distância salutar. Mas... A outra vai comer. Aqui é que eu estou quase voltando, né? Bom, foi mencionado por várias pessoas, né, dessa mesa, dessa ótima mesa, né, que eu estou integrando hoje, o tombamento, né, a candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade. E ele está, sem dúvida, né, ele é o Cais do Valongo e o seu entorno, eles são parte essencial dessa história negra, dessa história africana na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu decidi pensar que o Cais do Valongo, como eu já venho me debruçando sobre esse tema há bastante tempo, como já foi apresentado, sou professora de História, pesquiso História da África e dos africanos, e eu participei do grupo de trabalho que redigiu o dossiê de candidatura do Cais do Valongo a Patrimônio da Humanidade, junto com outras 3 pessoas, o Milton Buran, que é o coordenador do grupo, o antropólogo, o José Pessoa, arquiteta, a Rosana Najar, arqueóloga, e eu como historiadora. O Cais do Valongo é a cidade do Rio de